Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Estamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM e nós vamos conversar agora com o Dr. Eduardo Cavalari, ele que é advogado de direito tributário. Vamos falar sobre o tarifaço. Doutor Eduardo, bom dia, satisfação, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, ouvintes da Prever FM. Satisfação é minha de poder participar do programa do primeiro jornal. Doutor Eduardo, hoje, dia 31 de julho, último dia do mês de julho, na teoria amanhã seria o início do tarifaço de 50% imposto pelo governo americano ao Brasil. Isso foi adiado, né? Nós tivemos mais um fato, né? Foi adiado por mais até o dia 6 de agosto e alguns itens, né? Também não vai haver essa tributação de 50%. O que aconteceu, doutor? Pois é, Márcio. Ontem foi publicado, né, o ato executivo do presidente Donald Trump e acho que esse adiamento do início do chamado tarifaço revela mais um aspecto das inconstâncias dele e de alguns até retrocessos que ele tem demonstrado em relação a outros países, né? Uhum. Com relação ao Brasil, o que se verificou aqui nesse ato executivo é que realmente uma boa lista de produtos ficaram de fora, né? Uhum. Muitos produtos ficaram de fora, por exemplo, de laranja, minério, carvão, petróleo, madeira, smartphones, ou os produtos que estão em trânsito, né? Muita gente antecipou exportações para se livrar da sobretaxa, mas outros permanecem nessa lista, né? Como café, a carne bovina, a carne de frango, frutos do mar, vai ter um grande impacto para a gente, peixe de frutos do mar. E esse ato executivo, eu estava ouvindo vocês, e a Ellen até estava falando da possibilidade de diálogo. Ele é escrito, ele é editado em primeira pessoa, né? É o presidente mesmo, falando em primeira pessoa e reiterando aquilo que ele já havia dito no dia 9 de julho em relação aos atos do STF direcionados ao ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, e também atos direcionados a companhias americanas, né, as chamadas Big Techs. Então, esses dois alvos, e segundo ele tem sido motivo, né, de perseguição e de censura e de outros atos considerados antidemocráticos ou mesmo atos ilegais, é que aparentemente estão motivando essa decretação, essa declaração de uma emergência nacional americana. E a dificuldade maior, inclusive, é que, por exemplo, os produtores de café vão ser principalmente impactados, né? Já que o tarifaço continua para o café, que talvez quando a gente falava desse tarifaço, se falava no suco de laranja, no café, no aço e tudo mais. Só que mais de 700 itens, né, não vão sofrer esse 50%. Vai continuar impactando, só que assim, qual que é o posicionamento, doutor, que seria, se é que existe um posicionamento ideal do governo brasileiro? Continuar tentando negociar, impor tarifas, se manter, claro, na soberania nacional que tem que ser respeitada. Qual seria o posicionamento ideal, se é que existe, doutor? Pois é, o posicionamento ideal, se é que existe, né? Porque é uma caixa de surpresas, né? Uhum. Você falou dos produtores de café e dos produtores de carne, né? Eles vão sofrer um impacto disso e óbvio que isso pode permitir a abertura de novos mercados e temporariamente aliviar o preço desses produtos no mercado nacional, né? Acarretar uma redução do custo desses produtos no mercado nacional. Mas isso é uma aparente melhora, né? Claro que a gente ganha muito mais exportando nossos produtos, né? A gente pode desenvolver novos mercados, mas isso não ocorre do dia para a noite. Eu acho que você tocou em dois pontos importantes, né? Qual é a posição ideal do governo e o que, em relação a esses produtos, o que pode ter acontecido. Talvez por coincidência ou não, a gente tem acompanhado nesses últimos dias que a Embraer, o presidente da Embraer, esteve
buscando negociar, e representantes do governo também estiveram tentando negociar, não diretamente com o presidente, porque ele está blindado e calafetado, né? Mas com interlocutores, alguma redução da tarifa ou então a exclusão desses produtos, desse chamado tarifaço. Inclusive, em relação ao suco de laranja, a primeira ação proposta nos Estados Unidos é de uma grande distribuidora de suco de laranja chamada Joana Foods. Então, acho que há 2 dias atrás, o Valor Econômico estava noticiando que empresas de celulose já estavam vislumbrando a possibilidade de produzir diretamente nos Estados Unidos. Então, levar investimento para os Estados Unidos, assim como a Embraer pretende fazer isso. Então, talvez como resultado disso, não se sabe, tenha havido a exclusão desses produtos que pode ter sido fruto de negociação. Posição ideal do governo. O próprio ato fala aqui, o ato executivo fala da possibilidade, ele dá ao presidente a prerrogativa de rever esse ato, para pior ou para melhor, e ele também tem numa das sessões, é muito curioso esse ato, é muito interessante a leitura dele. Numa das sessões ele diz que se houver retaliação do governo brasileiro, nós temos em discussão a lei de reciprocidade, se houver retaliação, por exemplo, acréscimo de tarifas do Brasil em relação aos Estados Unidos. Nós tributamos, sobretaxamos os produtos americanos que são importados dos Estados Unidos em 20%. Esse seria o percentual que seria acrescido a essa sobretaxa já existente. Então, de 50 passaria para 70. O que a gente acrescentar, ele também acrescentaria em resposta à nossa resposta, à nossa represália. Então, o que se vem dizendo e entendendo é que o diálogo seria o melhor caminho, mas o fato de ser um ato proveniente do presidente, escrito em primeira pessoa, já mostra quem é o destinatário dessas mensagens. Não se sabe se o nosso presidente seria recebido por ele, né? Se ele estaria disposto a conversar e a negociar. O diálogo seria importante, mas tem que ter a abertura dos dois lados, né? Entendo. Tem todo um preparo para isso. Não é como eu ligar para você, você me ligar, passa a mão no telefone e vamos conversar. Tem que ter todo um protocolo para que isso ocorra. Mas nós temos um fôlego aí até o dia 6, né? Para que mais coisas aconteçam. E mesmo depois que isso entre em vigor, eu acredito que aí a coisa começou a valer mesmo, a taxação começou a valer, as negociações paralelamente terão que continuar acontecendo, né? Não tenho dúvida. E, doutor, a gente sabe que toda vez que fala-se em coisas desse tipo, as pessoas, a sociedade de um modo geral começa a se movimentar, principalmente em redes sociais. E eu tenho visto falar alguns grupos, né, em algumas redes sociais, em 3 redes sociais diferentes eu vi, algumas pessoas comentando sobre a possibilidade de a população brasileira responder ao tarifaço com um boicotaço, né? Boicotar marcas americanas no Brasil. A gente sabe o quanto é complicado as pessoas aderirem a esse tipo de coisa, mas digamos que a grande massa realmente boicotasse marcas americanas, empresas americanas aqui no Brasil, o quanto isso poderia impactar ou fazer realmente diferença nessa situação, doutor? Talvez o impacto disso seja sentido, né? A mobilização em rede social, ela é poderosa, tanto para o bem quanto para o mal, a gente sabe disso. Mas eu não sei, eu fico em dúvida, Ellen, sobre o real efeito econômico disso, né? E sobre o real engajamento das pessoas. Sim. Porque se a gente usar o exemplo do iPhone, né? Nós usamos o telefone celular e denominamos iPhone. Então não sei se o Brasil todo deixasse de comprar iPhone, deixasse de usar Nike, deixasse de usar notebooks americanos produzidos ou por marcas americanas, ainda que sejam produzidos na China, a arrecadação a marca é americana, né? A arrecadação maior é dos Estados Unidos, né? Sim. Então eu não sei qual seria de fato o impacto positivo disso e no que isso seria, qual o poder disso para reverter algumas dessas decisões, Ellen.
E tem uma questão aqui que envolve, que dificulta tanto o boicotaço, né, que a exemplo do tarifaço, né, seria chamado um boicotaço, que o fundamento, a questão de fundo do ato é difícil demover isso, né, ou passar por cima disso, porque é um argumento que envolve a atuação do nosso poder judiciário, né? Então, como é que você contorna isso? Como é que você põe isso numa mesa de negociação? Você vai, de repente, dizer, não, o STF agora vai, o inquérito está travado, a ação penal vai ser arquivada, porque realmente a gente reconhece que o ex-presidente e outras pessoas daquela gestão estavam sendo perseguidas. Não se faria isso, não se deve fazer isso, é uma ingerência absurda e inadmissível, né? A conversa tem que seguir outro rumo que não passe por essa retrocesso, por essa eu acho que é retrocesso mesmo do Poder Judiciário, deixar de fazer a sua função em detrimento dessa exigência que tem essa questão de fundo para nos livrar dessa sobretaxa de 40%, um total de 50%. Doutor Eduardo, incluir o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, né, que é uma lei para rotular ditadores no mundo, né, vai dar muita polêmica ainda com o nosso judiciário, nosso STF também saindo em apoio ao Alexandre de Moraes. Aliás, o Alexandre de Moraes ontem estava teoricamente tranquilo, estava assistindo o jogo do Corinthians ontem, né? Estava na arena, né? Estava na arena do Corinthians ontem assistindo o jogo e tudo mais, acompanhado de alguns amigos, seguranças e tudo mais, né? Mas então a gente percebe o seguinte, que com esse prazo estendido até dia 6 de agosto, muita coisa pode acontecer, até pela inconstância do presidente dos Estados Unidos, né? Pois acho que a palavra é essa mesmo, a inconstância. E é interessante da lei Magnitsky, na qual foi enquadrado o ministro Alexandre de Moraes, que ela foi aprovada numa gestão de um democrata, né? Barack Obama. E ela tem ligação com a perseguição de um advogado russo. É interessante a origem dessa lei. Ela pode ser utilizada para punição daqueles que perseguem pessoas que lutam pela democracia ou que são alvo de censura ou alvo de perseguição. A fundamentação da lei ela é importante, né? Ela é pertinente. Mas a aplicação dela nesse caso tem toda essa questão ligada a uma atuação não só do presidente Donald Trump, mas de alguns senadores republicanos que pediram a aplicação dessa lei. Ela impacta, ela dificulta um pouco a vida dele, né? Ela não impede que ele atue no judiciário, ele continua sendo magistrado, continua sendo ministro do STF, mas aplicação, não se sabe da vida particular, da vida pessoal dele, mas tratativas ou transações com empresas americanas, até mesmo com a empresa de cartão de crédito, né? Ele pode ter dificuldade, ele pode ter vedações nesse sentido. Verdade. É mais uma forma faz parte de todo esse corpo, né? De todo esse pensamento, de todo esse conjunto de medidas destinadas ao Brasil e destinadas ao Poder Judiciário, com o intuito de proteção do ex-presidente e de empresas americanas, né? As chamadas Big Techs. Verdade. O vice-presidente, o Alckmin, acho que em entrevista antes de ontem, ele foi interessante essa entrevista, porque no Brasil os representantes do executivo estão tentando com essas empresas uma negociação. Então a negociação ocorre em solo americano, mas também ocorre no Brasil, porque se sabe que elas têm bastante influência junto ao Donald Trump, né, o presidente americano. Então é mais um caminho que está sendo trilhado aí, com o objetivo de tentar equalizar os interesses aí de Brasil e Estados Unidos, sabendo que
é um jogo de poder, né, Márcio e Ellen, vocês acompanham isso. É o mais forte tentando negociar com o mais fraco. Na verdade, é o mais fraco economicamente, não politicamente, mas economicamente, tentando negociar com o mais forte. É isso mesmo. Doutor Eduardo, muito obrigado de ter aceitado nosso convite para comentar a respeito desse tarifaço, né? E a gente vai incomodá-lo futuramente, porque a gente vai ter muitas novidades até o dia 6, tem muita coisa vai acontecer. Muito obrigado, doutor. Um bom dia, viu? Com certeza, eu espero ser incomodado e virei com prazer aqui pra gente bater um papo e tentar elucidar alguns pontos e debater, como fizemos hoje. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.